E aí eu fui, né, passando de país por país, até chegar uma época que eu fui para Dubai. Eu conheci Dubai, fiquei 15 dias e acabei saindo de lá e fui para a China. Fiquei um tempo na China e voltei para Dubai. E aí comecei a viver em Dubai, onde eu fixei a minha casa. Fiquei lá em Dubai. E aí, por mais que eu saísse e fosse viver em outros países por alguns meses, eu sempre acabo voltando para lá. Então, eu fixei a minha casa ali. E aí, chegou a um tempo que eu vim para o Brasil para tirar férias. Eu vim visitar a minha família. Você veio visitar. Vim visitar a minha família. E quando eu vim visitar a minha família, veio no meu pensamento assim, faz um check-up. Você nunca fez onde você estava? Não, normalmente eu não fazia. Fazia alguns exames quando eu... Você já percebeu que nós, seres humanos, a gente só vai no hospital fazer um exame quando a gente tá mal? Sim. Só que, da mesma forma que a gente tem que se encher do Espírito Santo para que a gente não caia em contenda no laço do passarinheiro, e a gente tem que buscar a palavra de Deus diariamente, da mesma coisa é o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. A gente tem que se absolver. E como é que a gente cuida do nosso corpo? Fazendo exames, praticando um exercício. Mas você não gosta de uma academia, mas faz uma caminhada, faz algo que te faça bem. Mas você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Como é que eu vou ajudar outras pessoas se eu não cuido do meu templo? Então. E aí eu adoeço e morro, não cuidei. É corpo, mente e espírito. É um equilíbrio dos três. Quando a gente cuida só de um, tem as outras partes que são importantes. E você é terapeuta também, né? Sim. Oh, que chique. Terapeuta, como é? Consultora de imagem. Olha. Como eu trabalhei muito com isso, eu me aprimorei também nessa questão. Mas nós vamos chegar lá. E mentora e apresentadora. Exatamente. Eita, vamos chegar lá ainda. É muita coisa, muita coisa. Como fala em Pernambuco, é muita coisa. É muita coisa. Mas vamos chegar lá. Então, eu vim para o Brasil para passar férias. E dessas férias veio no meu pensamento, faz um check-up. E aí eu pensei, vou fazer um check-up, porque em Dubai era tudo muito caro. Como eu não tinha plano de saúde, e para você fazer uma bateria de exames lá, é um valor de um carro lá. É caro, né? É muito caro. Aí eu pensei, vou fazer, então vou fazer. Vou fazer um check-up aqui, eu sei que vai estar tudo ok, e vou voltar para Dubai, para continuar na minha vida. Sim. Então, quando eu fiz esse check-up, eu já tinha comprado a passagem para voltar para Dubai, e eu pensei, tá tudo ok. Vou pegar os exames e vou voltar para lá. Quando eu peguei os exames, eu não abri. Normalmente eu abro os exames. Eu peguei os exames e levei para a médica, porque eu já estava atrasada de chegar lá. A médica abriu e disse assim, olha, desse jeito. Ela não me preparou. Ela só olhou para mim e disse, procura um médico de pescoço e cabeça que você está com câncer. Eu, oi? Olha, tão direto assim? Desse jeito, você está com câncer. Eu, como assim? Ela, você está com câncer, procura um médico de pescoço e cabeça. Para você começar o tratamento. E fechou o exame e me entregou. E aí, o meu mundo caiu ali. Eu saí da sala. Nossa. E eu não... Me deu um trauma tão grande que eu não sabia nem onde é que eu estava. Eu sabia onde eu estava. E porque sozinha. Eu fiz num local onde eu já morei, né? Mas me deu um branco. Eu não sabia onde eu estava. Eu comecei a chorar. Eu disse, agora vou morrer. Acabou-se minha vida. Então, aí foi onde começou o processo da minha vida. O processo de amadurecimento até chegar em Jesus. Porque aí eu fiz todo o tratamento, fiz a cirurgia. Fiz a cirurgia para remover toda a tireoide, né? O nódulo maligno era na tireoide. O câncer? Sim, era na tireoide, que graças a Deus é o câncer, vamos dizer assim, mais leve. Vou usar mais leve. Menos agressivo. Menos agressivo. Menos. Sim. Mas como eu descobri no início, eu não precisei de quimioterapia. Só foi para retirar mesmo. Fiz a cirurgia, ele retirou tudo e aí mandou para análise para ver realmente se o câncer tinha se alastrado. Sim. Então fiz todo o tratamento, né? Eu tomo remédio agora o resto da minha vida, mas isso é tranquilo. Sim. Então fiz todo o tratamento e voltei para Dubai. Mas você fez tudo sozinha? Cirurgia, não tinha ninguém te acompanhando? Sim. Nossa.
Eu fiz, na verdade, com algumas pessoas me ajudaram, mas eu terminei o tratamento, né? Fiz tudo sozinha e voltei para Dubai. Sim, você voltou. Assim, eu estava só esperando o médico me liberar. Quando o médico me liberou e disse, olha, você vai fazer agora exames todo ano, você vai fazer check-up novamente, você vai tomar remédio o resto da vida, mas a partir de agora... Sim, tá bem, tá tranquila. Tá bem. Você chegou a visitar seus pais? Sim, visitei eles. Quando eu cheguei de Dubai, eu fui primeiro ficar com eles. Fiquei com eles um mês, depois subi para Caruaru, fiz o check-up, descobri o câncer lá e depois fui fazer todo o tratamento. Quando eu terminei o tratamento, eu fui embora para fora do Brasil. E aí cheguei em Dubai, foi quando eu cheguei em Dubai, e aí foi onde surgiu o MIS. Foi onde surgiu o MIS, foi nessa época. E aí surgiu o MIS, e aí eu me candidatei, e aí entrei de cabeça nisso, e ganhei o MIS, e foi onde a parte da moda começou a melhorar. Por quê? Porque agora eu tinha um nome. Que você ganhou ali, Ganhei, né? a MIS. Então, quando você tem um nome, né, para o mundo, então as marcas olhavam para mim agora. E aí eu estava dentro dos Fashion Weeks, eu estava dentro de tudo, de programa de TV, eu estava dentro, as marcas me convidavam, as marcas sempre agora estavam me chamando. Agora eu já comecei a ganhar mais dinheiro ainda. Eu já ganhava, agora tá... Agora eu comecei a ganhar mais dinheiro. Então, comecei a ganhar mais dinheiro, mas tudo, lembra, tudo tem um preço. Sim, a partir do momento que eu comecei a ganhar mais também, o pecado também aumentou. O preço aumentava mais. O preço aumentou, porque o ego era maior, a mentira era maior, a enganação era maior, a prostituição era maior. Meu Deus. Então tudo foi aumentando. Até eu chegar numa fase em que tava tudo tão errado. Eu chegava em casa, eu ganhava dinheiro, eu estava nos eventos, eu estava ali nos holofotes, as pessoas olhavam para mim, eu estava muito sorridente, eu estava feliz ali na frente das câmeras, mas quando eu chegava em casa era uma tristeza, era uma depressão. Você sentiu que é um vazio dentro? Ou faltava alguma coisa? Na verdade, Jamile, quando eu estava com câncer, eu estava sentindo um vazio muito grande, e foi onde eu entrei na depressão. Eu não sei se você já ouviu falar na depressão suicida. Sim. Que aí é quando eu estava recém-cirurgiada, eu me ajoelhei. Eu lembro que eu me ajoelhei na sala do apartamento. Eu nem podia me mover muito, porque como eu estava cirurgiada no pescoço, eu não podia me mover muito. Mas eu lembro que eu me ajoelhei e disse assim, Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. Se o Senhor não tirar a minha vida, eu vou tirar. Meu Deus. E aí eu desafiei Deus, ou o Senhor tira ou eu tiro. Como é? Vamos decidir aqui. Nenhum dos dois. Vamos decidir aqui quem é que vai tirar. Então, eu me ajoelhei e disse, Deus, eu não aguento mais. Ou o Senhor tira a minha vida ou eu tiro, porque eu não aguento mais essa vida que eu tô tendo. Mas assim, para muitas pessoas era uma vida muito boa. Exatamente. Uma vida que você é uma vida incrível. Que hoje, muita gente almeja isso, as redes sociais, se você sabe usar, elas são muito boas para nos influenciar em momentos bons, como se aproximar de Deus, procurar pessoas de Deus, procurar conhecimento, procurar sabedoria, porque o conhecimento a gente tem. Agora, o entendimento do conhecimento é outra coisa. Existe o conhecimento, o entendimento e a sabedoria. Sim. Então, quando a gente busca as redes sociais para adquirir conhecimento, entendimento e a sabedoria que é divina, que é de Deus, aí é maravilhoso. Mas quando você procura as redes sociais para se comparar com as pessoas, que é o que acontece muito, é a gente se comparando, vendo a vida das pessoas, que é o que acontecia muito. Cada vez mais que eu entrava nas redes sociais, era para ter uma vida parecida com alguém. Eu queria ser parecida com alguém muito famoso. Então, por isso que cada vez mais eu ia em busca disso, que eu queria se parecer com alguém, ou com algum famoso, ou com algum ator, mas eu sempre queria a vida de alguém. Eu nunca queria a minha vida. Então, eu fui entrando nessa depressão, que aí eu disse, Deus, ou o Senhor tira a minha vida, ou eu vou tirar. Meu Deus, essa é uma alegria que é momentânea, né? Sim.
É uma felicidade, porque eu sei que a única alegria verdadeira, a única felicidade, o único amor é Deus. Exatamente. Né? Então, e ali você não tinha, ali era a alegria tinha. ali do mundão mesmo. Era né? alegria de poucas horas. Isso. Chegava em casa, era o vazio total, era muito choro. Você sentia a falta da sua família ali? Muito. E eu vim sentir mais ainda quando eu entreguei tudo. Eu peguei tudo assim, botei numa caixa de Jesus, toma. Toma aqui. Aí tudo se transformou, porque hoje mesmo eu sinto saudade da minha família muito. Eu digo, Deus, como é diferente te servir, porque hoje eu sinto falta da minha família, eu sinto falta até do meu varão que tá chegando. Essa foi. Meu varão tá chegando. Glória a Deus, vai chegar. Exatamente. E estamos orando para isso. Sim. Então, Deus regenerou tudo em mim. Deus trouxe tudo para mim com a identidade dele. E ali você sentiu vontade de tirar a sua vida? Sim. Né? Como Dubai tem muitos prédios muito altos, várias vezes eu chegava numa varanda, olhava assim, dizia, eu podia me jogar agora e acabar com isso. Eu olhava para baixo e vinha sempre esse pensamento. Isso durou muito, esses pensamentos de suicídio, de... Durou mais ou menos... Depressão. Sim, na época que começou... Na época que começou mais ou menos... Durou uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. Que foi onde tudo começou a ficar mais... Você fala que essa vontade mais, da vida... mais fundo tudo... do poço. Começou a ficar mais fundo do poço. Você viveu assim 5 anos? Sim. Nessa tristeza, foi onde vazio. começou mais a tristeza. Eu já me sentia sozinha, né? Por rodar o mundo sozinha, uma mulher. Então, estava sempre em busca de dinheiro, mas não tinha ninguém que eu podia confiar, porque nesse mundo realmente não tem como confiar nas pessoas. Você acha que alguém é seu amigo, mas você vira as costas, a pessoa está tramando, está tentando lhe derrubar. Então, eu vivia muito sozinha, rodava o mundo sozinha, mulher sozinha. Saiu lá de uma cidade em Pernambuco. Nossa, aí você tá ali lá fora, naquele, né? Aquela alegria toda, junto com... E quando chega na sua casa ou no apartamento, ali é você. Ali você se encontra com você mesmo. Exatamente. E é ali que começa, quando eu né? chegava em casa, era tristeza, era depressão, era ansiedade, era tudo que você poderia imaginar. Eu fazia... Tentava suprir as dores. Sim. E aí, quando eu estava nessa trajetória depressiva, que eu olhava, que eu queria me jogar do prédio para acabar com essa dor, Sim. foi onde eu entrei na magia, no candomblé. Como que foi isso aí? Para tentar exatamente suprir algo que nunca supriu. Mas você procurou isso assim do nada? Você? Eu sempre gostava de pedir alguém para tirar as cartas para mim. Para falar o meu futuro, para eu entender o que ia acontecer lá na frente, para eu saber se ia melhorar a situação ou se iria piorar. Veja que loucura. Que mentalidade do diabo. Misericórdia. Muito do diabo. Então eu procurava saber o meu futuro, para eu entender se eu ia melhorar a minha situação, se eu ia ficar bem ou não. Então eu sempre estava, e cada vez mais ia me aprofundando, porque eu comecei com as cartas. Das cartas, fui para o candomblé, aí pedia para fazer trabalhos para mim. Aí pedia para matar animais, para fazer trabalhos. Aí pedia para fazer trabalhos para arrumar mais dinheiro. Aí pedia para fazer trabalhos, sim, porque eu também fazia. A pessoa fazia, mas eu tinha que fazer também. Ah, sim. Entendeu? Entendi. Então, uma coisa ia puxando a outra. O pior que tem, eu vou falar uma verdade. A verdade, eu sou crente, eu tenho que falar a verdade. E tem crente ainda que procura essas coisas. Carta, signo, que é isso? Exatamente. Gente, o que o futuro, amanhã. O amanhã nem pertence a gente. Só pertence a Deus. Exatamente. Ele que sabe do nosso futuro, o que amanhã vai acontecer. E você lembra que eu falei que as pessoas justamente hoje olham as redes sociais e querem parecer com alguém?
E aí uma coisa vai puxando a outra. Eu quero me parecer com alguém. O que é que eu preciso fazer para parecer com alguém? Meu Deus. Aí você vai buscar um signo. Começa com um signo, tá? Vamos entender como a pessoa é. Vamos puxar um signo ali. Deus. Aí do signo vai puxando, vai para as cartas. Aí das cartas você já vai para um trabalho de um banho de sal com uma planta para fazer a limpeza. O que eu uso amanhã? Qual é a cor da minha roupa? Aí você vai usar uma roupa no final do ano dourada para conseguir dinheiro. Tudo isso eu fazia. Meu Deus. Tudo isso eu fazia. Gente, isso aí... Ai. Então, lembra, um abismo vai puxando o outro. Isso. E cada vez mais eu ia... fosse um vício. É um vício. Se torna um vício porque tá num jogo, né? Eu era viciada em pegar dinheiro e ligar para uma pessoa para tirar as cartas para mim. Essa pessoa mandava eu fazer um trabalho. Essa pessoa fazia o trabalho de lá, eu fazia de cá. Para alguma coisa que eu queria alcançar. Seja trabalho, seja um relacionamento, seja mais fama. Sempre era relacionado a isso. Só que, lembra, tudo tem um preço. Isso. Cada vez que, enquanto você quer mais vai ser cobrado. Isso. Então, cada vez mais eu queria mais. Cada vez mais que eu queria mais, também era cobrado da minha parte. E é aí que o inimigo, ele que mais usa ainda, né? Sim. Ele é esperto. Ele Sim. é 24 horas ao nosso redor. Ele está em vigilância. Ele está ao nosso redor como um... Ele sabe de tudo, né? Aí daí que você, nossa, mas aconteceu, né? Eu tirei a carta e aconteceu, gente. Exatamente. Não então eu fui em busca disso. O inimigo é que faz isso, né? Exatamente. Para suprir uma depressão que eu tinha, para suprir uma vida de pessoas que eu via na rede social e queria ter aquela vida... E estava sempre em busca, querendo mais e mais. Era um vício, se tornou um vício para mim. Que eu não podia passar 2 dias. Chegou uma época que eu não passava 2 dias, eu tinha que chamar alguém para ler as cartas para mim. De tão viciada. Que você estava. Que eu estava. Eu estava muito viciada. E quando eu ficava muito tempo, se eu passasse uma semana, eu entrava numa ansiedade que eu dizia, eu preciso saber o que vai acontecer comigo, eu preciso saber. E eu entrava nesse looping. Porque era um loop. Eu ficava ali rodando e buscando a mesma coisa. Eles são espertos, né? São muito espertos, gente. É coisa do diabo mesmo. Do diabo mesmo. Esse negócio de carta, esse negócio de signo, esse negócio, tudo aí é do diabo. Nada presta. É espírito de adivinhação, né? Espírito de adivinhação, exatamente. É isso mesmo. Então eu estava sempre em busca disso. Aí, diretor, que fala sobre isso? Porque, né, a gente precisa também pegar da Bíblia, né? Porque tá na Bíblia, né, sobre isso. Jogos, tudo é vício, jogos, carta, tudo é do inimigo, tudo é vício, né? Tudo leva as pessoas a se aprofundar mais na tristeza, né? Na ansiedade, na depressão. O meu povo padece por falta de conhecimento. Isso Quando mesmo. Você não tem o conhecimento e também você não busca, que é o que eu falei, tem o conhecimento, o entendimento do conhecimento. Tem pessoas que procuram conhecimento, mas elas entendem qualquer coisa. E tem pessoas que procuram entender aquilo que elas estão lendo. Então, quando eu entendi isso, que o meu povo padece por falta de conhecimento, eu busquei o conhecimento de Deus para poder entender por que eu entrei tanto ali, por que eu buscava aquilo, por que eu me tornei viciada naquilo. Eu estava tentando suprir uma depressão que eu tinha, que eu queria tirar a minha própria vida. Né? O presente de Deus é tanto que a gente não tem que viver no futuro, nem no passado. Não. A gente tem que viver no presente, é tanto que o nome já diz, a gente tem um presente da vida. Eu vou, tem aqui o versículo que fala sobre isso. É Deuteronômio 18, 10 e 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo ao seu filho ou à sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Uau. Pois todo aquele que faz tal coisa
é abominação ao Senhor. E por esta abominação, o Senhor, teu Deus, os lançará fora diante de ti. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória então, a Deus. Você aí medite nessa palavra, você que quer, né, se aprofundar mais, quer ter mais o conhecimento, então abra sua Bíblia, leia, né, procura pessoas que tenham sabedoria também, tá? Amém. Amém. Glória a Deus. E Glória a Deus. então você começou a se aprofundar mais, né, Sim, nisso. porque eu queria saber o futuro. E exatamente, a gente deixa de viver o presente, que o nome já diz, o presente que Deus nos dá, e queria saber o meu futuro, porque o meu passado já tinha sido muito dolorido, já tinha sofrido muito, então eu queria sempre saber o futuro para entender o que iria acontecer. E como eu não tinha o conhecimento, eu padecia por falta de conhecimento, eu ia só me aprofundando mais nisso. E eu acabei me tornando viciada. E esse vício acabou também me deixando mais depressiva. Com certeza. É o que leva, né? Mais depressiva, mais ansiosa. E aí, várias vezes... É como se fosse um jogo, né? Quanto mais você ganha, você fica ansioso de ganhar mais. O diabo, ele joga com a nossa vida quando a gente não serve a Deus. Ele pega a gente como se a gente fosse uma marionete. E ele fica dizendo ali, ó, faz isso, faz aquilo. E cada vez mais eu ia fazendo. E aí ia fazendo e achava que aquilo era normal, achava que aquilo ia dar certo, achava que minha vida ia melhorar. Só que cada vez mais que eu dava achava que dava um passo para frente, eu dava 5 para trás. Meu Deus. Porque enquanto mais eu buscava, mais depressiva eu ficava. Quanto mais eu buscava, mais eu queria me jogar de um prédio. Quanto mais eu buscava, mais eu era vendida como um pedaço de carne. Quanto mais eu buscava, mais mentira, ego, ganância eu tinha. Então, é isso. Era uma moeda de troca com o próprio diabo. Meu Deus. Então, foi onde tudo começou a acontecer e eu comecei a ficar extremamente viciada nisso, né? Sim. Em procurar saber o futuro. E foi quando chegou um momento que eu estava tão depressiva, estava tão afundada, estava tão mergulhada no fundo do poço, que eu pensei, agora ou vão colocar a tampa no fundo do poço, ou agora eu vou tentar subir desse poço aqui. Porque disso aqui, de duas uma. Ou eu vou morrer, ou agora eu tenho que procurar subir desse poço. Sim. E foi onde eu liguei o YouTube e eu sempre colocava músicas no YouTube. E aí apareceu um pastor falando da palavra de Deus. Eita. Só Deus mesmo, né? Só que ele falava de uma forma... Ele não tirava nenhuma vírgula da Bíblia, mas ele falava de uma forma tão leve que aquilo me prendeu. Sim. E eu tinha muita raiva de crente. Eu não podia ouvir falar de um crente. É tanto que meus pais eram cristãos. Sim. Meus pais falavam de Deus, meus pais estavam ali orando por mim, quando porque aceitou, minha mãe orou por mim por 13 anos, para que eu viesse para Cristo. E ela orou por 13 anos e depois de 13 anos glória foi quando eu vim para ele. Mas Deus escutou essa oração, né, da sua mãe. As orações, né? Minha mãe é do ciclo de oração, então, daquela senhorinha do coque. Do reteté? Do reteté, que entra na oração e passa madrugadas. E Deus ouve, Deus escuta. Glória a Deus. Então, foi onde eu comecei a ver essa palavra no YouTube e veio ao meu coração para... Eu tinha uma conhecida que ia de São Paulo para Dubai. Eu mandei uma mensagem para ela. Eu disse, olha, se você tinha como trazer uma Bíblia para mim, se eu comprar? Ela, sim. E aí eu comprei a Bíblia e ela levou a Bíblia para mim. Só que como lá não pode levar a Bíblia, eu comprei uma Bíblia com uma fotografia de um leão, de desenho, sim, sem nome, sem nada. Sim. Só fotografia, porque se eles olhassem, ia dizer o que é isso. A pessoa pode dizer que é um livro, né? Não sabe, né, que é uma Bíblia. Até para não prejudicar também a menina que estava levando. Ela estava fazendo um favor para mim. E aí ela fez, sim, eu posso levar. E eu comprei a Bíblia, ela levou, eu peguei a Bíblia e comecei a ler o Novo Testamento. Porque esse pastor que falava no YouTube, ele tinha estudos bíblicos, ele tem ainda, sim, diariamente, estudos bíblicos.
E ele falava mais do Novo Testamento. Eu digo, vou ler esse Novo Testamento aqui, vou ver o que é que isso aqui, qual mistério que isso aqui tem. E comecei a ler. Comecei a ler. E a palavra foi entrando. E eu digo, nossa, interessante, Jesus foi um homem muito sábio. E fui lendo. Você entendia algumas coisas na Bíblia, assim? Da primeira vez, não. Lia. Mas você foi escutando também no YouTube, e aí, né? só que como eu ia lendo e também ia escutando a explicação dele, aí começou a entrar melhor. É isso mesmo. E aí eu pensei, porque ele dizia assim, ó, tá lendo, não tá entendendo, continua lendo. Aí eu fiz o que ele falou. Continuei lendo, eu disse, ó, Deus, eu não tô entendendo nada, mas eu tô lendo aqui. Fui lendo. Até o momento em que eu estava exatamente nesse fundo do poço, estava depressiva, já tentei pular várias vezes de prédio, estava depressiva, estava ganhando muito dinheiro, mas estava chegando em casa vazia, estava sendo vendida como um pedaço de carne. Os holofotes não me faziam feliz, eu chegava em casa, estava muito triste, chorava. E aí foi um momento em que eu disse, tá, então agora vamos fazer esse teste aqui. E aí esse pastor falava assim, olha, se você quer realmente conhecer Jesus, peça para ele entrar na sua vida. Faça a oração, busque ele de todo o seu coração, é lá no seu quarto. Aí eu fiz, tá, então vamos fazer o teste aqui, se esse Jesus mesmo existe. E aí foi onde eu entrei no quarto, coloquei meu joelho no chão e fiz essa oração. Eu conversei, na verdade, Jesus, é o seguinte... Mas é assim mesmo, né? Eu não te conheço... a minha vida tá essa bagunça total. Eu não tô feliz, tô depressiva, eu não aguento mais sofrer. Eu já rodei o mundo, eu sou Miss Emirados Árabes, mas eu não vejo sentido mais na vida. Não vejo sentido. Então, se dizem que para te conhecer eu preciso pedir, então eu estou pedindo agora. Eu estou te pedindo para que o Senhor entre. Eu estou abrindo a porta, então eu estou pedindo, entra. Entra porque eu quero te conhecer. Olha. E essa oração foi a oração... tão simples, mas Deus. Eu digo, Deus, acho que foi a oração mais perigosa, porque eu pedi para entrar e ele entrou. Você convidou. Convidei. Ele entrar na sua vida e ele entrou. Ele entra. Quem convida, quem chama a Deus para entrar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, ele entra. É só falar, Deus entra. E Deus entra. Né? Ele não é uma pessoa que chega e, né, é feito inimigo, né? Exatamente. Invade, né? Mas ele não, ele é educado. Você pede. Até isso. Jesus, ele é tão gentleman, como diz o... é francês. É gentleman. Que ele só entrou quando eu pedi realmente. Sim. Então, eu continuei lendo a palavra, eu fiz essa oração e ele começou a mostrar a vida que eu tinha. As coisas erradas que eu fazia, quem eu era, a depressão que eu tinha, a vontade de morrer. Ele me mostrou tudo. E quando ele me mostrou tudo, eu disse, meu Deus, está tudo errado. Está tudo errado. Tudo errado. E aí eu comecei a ler... Você começou a ver tudo isso... Tudo errado. Lendo lá a comecei palavra do Senhor, escutando. Comecei a ler, ele começou a trazer no meu coração... Sim. A vontade de buscar cada vez mais. E foi aí onde eu disse, tá, se é para buscar, eu vou buscar agora de cabeça. Não quero buscar aqui agora e depois vou para o mundo de novo. Não, vou buscar de cabeça. E eu comecei a buscar, eu comecei a ver no YouTube como é que eu poderia jejuar. Eu disse, eu quero saber sobre esse jejum aí. Fui buscar como é que jejua e mandei uma mensagem para esse pastor que eu via a mensagem. Você mandou? Mandei uma mensagem para ele. Eu digo, não sei se ele vai me responder, mas eu vou mandar. Sim. Então eu comecei a me aprofundar e eu já não conseguia mais ir trabalhar. Não conseguia mais? Não conseguia mais ir trabalhar, não conseguia mais fazer nada do que eu fazia. Porque eu comecei a me sentir suja. Eu me sentia suja, eu me sentia errada, eu não conseguia mais fazer nada.
Eu não conseguia mais mentir, eu não conseguia mais colocar o orgulho na frente, Sim. eu não conseguia mais ver as pessoas com os olhos que eu me olhava eles de cima. Você começou Então, a ver espiritualmente. não conseguia mais. Que é a clareza, né? A verdade. Eu realmente me senti como se eu tivesse levado uma queda de um prédio muito alto. E eu tivesse batido a cara no chão e tivesse assim, e pensasse assim, nossa, levei essa queda aqui e essa queda foi bom. Porque foi essa queda Sim. que me fez acordar agora. Acordei. Não quero mais aquilo ali. Então não conseguia mais fazer nada. Não conseguia mais sair de casa. E aí Sim. eu disse, Jesus, tá, eu tô entendendo agora quem eu sou, o que eu fazia, a vida que eu tenho. Então agora eu vou me trancar aqui dentro de um apartamento e fiquei 2 meses jejuando, aprendendo, lendo a palavra, jejuando, estudando a Bíblia, e fiquei esses 2 meses só me aprofundando a saber mais. E cada vez mais as coisas foram sendo reveladas, cada vez mais eu fui conhecendo Jesus. Cada vez mais eu fui vendo que a vida que eu tinha era triste. Era triste. E aí eu perguntei, Jesus, o Senhor quer que eu faça o quê agora? Agora eu estou entendendo o que é que eu faço, quem eu sou, quem eu servia esse tempo todo. O Senhor quer que eu faça o quê? E aí comecei a jejuar. E aí Jesus trouxe ao meu coração, renuncia tudo. Eita. Acho que é a parte mais difícil. Eu acho que foi. Porque Mas assim, você passou anos, né? Sim. Você enfrentou muitas Sim. coisas para chegar ali. E de repente, assim, renuncia Deus fala tudo isso, e né? volta para o Brasil para começar agora do zero, mas fazendo agora a minha vontade, não mais a sua. Você não está perguntando? Renuncia tudo. Eu falo assim, gente, que é difícil, né? Você que está assistindo, tem muita gente que não faz, né, essa renúncia, não troca, né? Não deixa tudo para trás, né? Pensando que, assim, tudo isso que você tem é tudo, né? É tudo para sua vida, o dinheiro é tudo para sua vida, ouro é tudo para sua vida, as conquistas do mundão que você, né? Errado e tudo. E as pessoas, então você não, você... Sim. E as pessoas me perguntavam assim, mas você não poderia ficar trabalhando lá e servindo a Jesus? Eu disse, não, gente. A gente não pode servir 2 deuses. E a Jesus me trouxe ao meu coração o seguinte: se você quer receber o novo, você tem que deixar tudo para trás. Isso. Tem que ser lavada, limpa, Isso. remida, renovada para lhe dar um novo. Como é que eu poderia ainda estar um pé no mundo e um pé com Jesus? Não dava. Não dá, você tem que servir um Deus só. É o único. É o único suficiente salvador da sua vida. Então você tem que largar tudo, renunciar a tudo. Exatamente. Né? E você fez. E eu disse, Jesus, se é para te seguir, ou vou ser tudo ou não vou ser nada. Não quero ser uma mulher meia boca, que está um pé do mundo e um pé na vida. Não, e um pé servindo a Jesus. E se é para entrar, eu vou entrar de cabeça. Então, Jesus, não sei o que vai acontecer, não sei como vai ser a minha vida, mas continuei jejuando para que Ele me trouxesse o que é que eu vinha fazer aqui. Porque eu disse, Jesus, eu não sei o que é que eu vou fazer no Brasil. Eu não sei como é morar no Brasil mais, depois de muitos anos. Eu estou voltando para lá. Então, é uma realidade totalmente diferente. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, comecei a jejuar mais e mais para que eu pudesse entender o que é que Jesus queria de mim. Sim. E eu comecei a jejuar e Ele foi me trazendo ao meu coração, foi me trazendo sonhos, foi me trazendo coisas e situações para que eu pudesse ajudar outras pessoas. E aí Ele me trouxe ao meu coração que eu poderia... O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Sim. O meu temperamento é um temperamento de sanguíneo, gosto de gente, gosto de estar perto de gente, de ajudar pessoas. Sim. Por mais que eu trabalhasse com moda. Então foi quando eu comecei a me aprofundar e disse, Jesus, me traz o que é que eu possa fazer que eu goste, que o Senhor queira que eu faça também. E aí Ele começou a me trazer a memória que eu gosto de ajudar pessoas.
seja na sua parte de imagem, no seu posicionamento, seja na sua parte espiritual, seja na sua parte mental, emocional. E aí foi onde eu disse, tá bom, estou entendendo agora o que é que eu gosto de fazer. Aí eu comecei a me aprofundar e comecei a estudar. Sim. Comecei a fazer cursos, aí eu busquei uma faculdade nos Estados Unidos que se chama Florida Christian University, que é uma universidade cristã dos Sim. Estados Unidos. E aí eu comecei a me aprofundar, estudar Olha. e fazer cursos para que eu pudesse ajudar pessoas. Eu não sabia ainda o que eu viria fazer, mas eu já tinha uma direção Sim. de Deus. Ai, que bom, olha. E aí ele começou a me trazer essas vontades. Eu comecei a estudar, peguei, como Salomão diz, pegue tudo que você tem, adquira, né, sabedoria e conhecimento. Eu comecei justamente a usar o dinheiro que eu ganhava, Sim. por mais que eu não estivesse mais trabalhando já alguns dias, alguns meses, para adquirir conhecimento. Então eu comecei a me aprofundar na palavra e em conhecimento. Porque eu dizia, Deus, me encha aqui da tua sabedoria, porque eu vou buscar o conhecimento e entendimento, para que eu pudesse ajudar as outras pessoas. É isso mesmo. Então, fui fazer cursos, fui fazer a psicanálise, fui fazer a neurociência, fui estudar também a questão da imagem, para que as pessoas pudessem se mostrar Sim. com a sua imagem, com a sua fala. Existe um curso chamado Linguagem Não Violenta, que é sobre como você fala com as pessoas. E eu queria falar algo que, quando eu abro a minha boca, transmita o Espírito de Deus, sim. através da minha fala. Nossa. E aí eu comecei a juntar tudo isso. Eu disse, tá, Deus, eu estou entendendo aqui, estou estudando aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar preocupada, porque eu disse, Jesus, eu vou voltar para o Brasil, Jesus. Como é que vai ser Mas isso? Deus falou para você ou você tinha que voltar mesmo? E aí, como eu comecei, eu estava continuando jejuando, Sim. me aprofundando, lendo a palavra, buscando Deus, Sim. buscando cada vez mais em oração e cada vez mais buscando, e Ele me trazendo, né, através de sonhos, através de mesmo falando no meu coração, eu estava preocupada e aí eu fui dormir. E aí, numa noite dessas, eu sonhei com Jesus. Ai. E aí, nesse sonho, Jesus fala comigo. E ele diz assim, minha filha, não tema, não tenha medo. Porque se eu te chamei, se eu te escolhi, você entregou tudo para mim, eu estou com você. Não tenha medo, você pode ir para o Brasil, que eu estou com você. E aí eu não via o rosto de Jesus, Sim. mas eu via as vestes dele. Era uma luz muito forte, que não dava para enxergar muito, Sim. porque era muito forte, né? Ninguém vê, né? Ninguém vê, mas assim, eu via ele, As vestes. as vestes, a pessoa, né? Sim. Só que eu não vi o rosto dele. E aí ele me dava a mão. Ele dizia, venha, pode vir. Ele me dava a mão e eu segurava na mão dele. E quando eu segurava na mão dele, é quando ele dizia, olha, não tema, eu estou com você, vá para o Brasil. E aí foi quando eu acordei. Aí eu entendi, eu disse, tá, Jesus, agora eu entendi realmente Glória que o Senhor está Deus. comigo, então eu vou. Só que aí eu comecei a organizar, eu estava estudando, né? E eu comecei a me organizar para vir para o Brasil. E lá em Dubai, tem uma igreja que é brasileira. Olha. E é dentro de um hotel, Sim. né? De um salão de um hotel, onde é tudo muito discreto. É, porque é bem difícil Isso, você porque ver, não né? pode, é um país muçulmano. Então tem o culto lá, né? Eles fecham as portas do salão. Tem o culto, depois abre, cada um vai à sua vida, mas não se pode falar de Jesus. Ah, tá. É tudo ali, né? Tudo ali muito discreto, trancado numa sala, depois Sim. abre, cada um vai à sua vida, como se nada tivesse acontecido. E é isso. Você ia? E eu ia, comecei a ir, e aí eu disse, Jesus, antes de ir para o Brasil, eu não vou para o Brasil sem antes ir lá na frente e aceitar o Senhor. Eu já Sim. tinha aceitado dentro da minha casa, Sim. mas eu digo, eu não vou sem antes aceitar ir lá na frente. E aí eu estava me organizando, comprei a passagem, comecei a organizar tudo, né, preparei as Sim. malas, e eu ia viajar numa quarta-feira, no sábado, que os cultos eram todo sábado de manhã. No sábado eu fui lá, nesse culto. Eu disse, olha, hoje eu estou indo para aceitar o Senhor. E na quarta-feira eu viajo. Fui lá no sábado,
Quando o pastor disse assim, quem quer? Quando ele disse assim, quem quer? Eu já estava assim, ó. Tá preparada. Se já, alguém né? quer receber o Senhor Jesus, eu já estava assim, com as duas mãos já. Aí fui lá na frente, aceitei Jesus, Que lindo. entreguei para ele, disse, agora eu posso ir, Jesus, para o Brasil. Agora eu estou pronta para ir. Tá mais sossegada, né? Mais sossegada e tranquila. Sim. E aí vim para o Brasil, vim, né, em silêncio, não Sim. falei para ninguém que eu ia vir, até porque essa transformação que eu estava tendo era eu e Jesus ali. Sim, sim. Então, como era eu e ele, eu disse, Jesus, eu tenho que agora organizar tudo e ir embora. Sem falar para ninguém. Até porque, a partir do momento que as pessoas souberem que eu estou renunciando à minha vida, que eu vivi sem o Senhor, elas vão fazer de tudo e realmente aconteceu isso. Por quê? Porque quando eu comecei a rejeitar, eu não conseguia mais ir trabalhar, apareceu trabalhos muito maiores de valores. Nossa. De valores altíssimos. Muito mais. Veio assim, ó, ver como fosse uma enxurrada. Isso te mexeu um pouco com você ou nada? Não, eu comecei a ficar tranquila, porque eu comecei a entender. Eu disse, Senhor, eu estou entendendo isso aqui. Eu estou entendendo que Sim. se eu quero ter uma vida com o Senhor, o outro lá também vai se levantar. Então isso começou mesmo. a aparecer trabalhos, oportunidades que não tinham aparecido durante todos esses anos. Eu disse, Deus, o que é isso? Nossa, é assim que o inimigo faz, E né? aí vinha o Espírito Santo e falava no meu coração, você está entendendo? Você está Sim, renunciando à sua olha. vida. Então agora os pratos vão aparecer mais e mais. Realmente, o tempo ainda que eu tive lá, me organizando, os pratos que vinham, eu ficava assim, nossa. Meu Deus. Era algo que eu ficava sem acreditar. Eu disse, eu estou entendendo como é que as coisas funcionam agora, que o mundo espiritual é muito mais real do que Sim. eu, do que você, do que isso aqui, dessa cadeira. Então começaram a... Eu não parava. O meu telefone era o dia todo tocando. Meu Deus. Era o dia todo. Era para festas, era para fazer dinheiro, era para encontrar Por isso que muita pessoas, gente era para encontrar empresários. Não sai, né, assim, não larga, né, essas coisas por Deus, né, para servir a Deus, né? Exatamente. Que mexe com eles, né, mexe com a carne, mexe com a mente. Meu Exato. Deus. E Mexe você muito. não, Deus blindou você, né? O Espírito Santo, ele deu, você teve tanto entendimento, né? Que já colocou na sua cabeça, ó, no seu coração, né? Exato, porque Jesus diz, buscar encontrarei, bateis a porta, será aberta, né? Isso. Quanto mais eu buscava, mais me dava vontade de buscar. Eu comecei a buscar de uma forma que eu não queria saber mais nada. Eu digo, eu vou só buscar isso aqui, ó. Não vou sair de casa, vou só buscar, vou só buscar. Eu saía de casa às vezes para ir jantar, jantava, voltava para casa. A bebida já não me descia mais. Nossa. Então, nada mais, começou tudo a sair. Sim. Então, a droga foi a primeira. Depois a bebida. Depois os trabalhos. Depois o dinheiro, que era o dinheiro que vinha de uma forma errada. Então, eu não conseguia mais fazer nada disso. E aí eu fui começando a entender. Eu disse, realmente, Senhor, o Senhor pode fazer, pode me dar várias curas. Inclusive a depressão. Inclusive o transtorno da ansiedade. Como eu sou terapeuta, a ansiedade é normal nós sentirmos. A gente sente ansiedade, é normal. Se você não sente um mínimo de ansiedade, você não sai da cama de manhã quando o despertador toca. Sim. Se você não tem um mínimo de ansiedade, você não atravessa uma rua e tem cuidado em olhar para os dois lados. Isso é normal. Agora, a partir do momento em que essa ansiedade, ela aumenta, aí já vai para um transtorno de ansiedade, onde as pessoas têm os picos de fobia, Sim. tem... Como é o nome que as pessoas sentem muito, que elas acham que vão morrer? Eu não sei. Que parece que vai morrer? Sim, que a respiração fica ofegante. Agora fugiu a palavra da... Sim, síndrome do pânico. Então, tudo isso já é algo elevado, como a ansiedade, como a depressão. Agora, o normal, a gente sente ansiedade, sim. Isso é normal. Quando aumenta isso, aí vai para a crise do pânico ou para outras coisas a mais. Então, isso também foi me curando.
Ele foi me curando aos poucos. E que o coração acelera mais, né? Exato. Tudo... Porque ele mesmo falou para mim, eu vou te curar de tudo o que você passou, de tudo que você sente. Sim. Então agora é uma nova fase. E aí eu me preparei, me organizei e vim para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu disse, Deus, e agora? Eu tô aqui, ó. Como é que vai ser, Deus? Como é que vai ser? Não sei como é que vai ser, mas, ó, tô te entregando tudo aqui. Mas eu cheguei no Brasil e aí pensei, vou me batizar. Cheguei, liguei para o pastor me respondeu, o pastor que eu mandei da internet. Ele me respondeu, eu disse, olha, eu quero que você seja o meu pastor. Você aceita? Ele, com muito prazer. Que alegria. E aí, como ele é um pastor profeta, quando eu falei com ele, eu já sabia tudo o que eu fazia, o que aconteceu, deixou de acontecer, o que aconteceu. Deus já revelou para ele. E aí eu disse, olha, eu estou voltando para o Brasil, eu renunciei tudo, eu quero agora seguir uma vida com Cristo, e eu quero me batizar, e agora é tudo novo. Aí eu me organizei, fui para lá, fui para o Paraná, me batizei e comecei a minha vida. Com Cristo. Com Cristo. Você já estava, né, lá com Cristo, né? Mas agora 100% ali com Deus, Comecei né? a minha vida com Cristo, não sabendo o que ia acontecer, como as coisas iriam acontecer, mas eu vim. Então começou a minha vida com Cristo, mas eu ainda estava muitos problemas emocionais, porque a depressão ainda estava, a tristeza, a ansiedade, né, o transtorno estava tudo muito aqui ainda. E aí, quando eu me batizei, e aí eu cheguei em São Paulo, porque eu fiquei 3 meses em São Paulo. E quando eu estava em São Paulo, eu estava morando num hotel. Sim. E aí eu botei os pés e já fui contratada no mesmo dia que eu cheguei em São Paulo. Fui contratada para trabalhar e também... Trabalhar em quê? Trabalhar como coordenadora de eventos. Ah, sim. Eu produzia os eventos, né, famosos que tinham aqui do Brasil. Eu trabalhava, fiquei só 3 meses, porque aí depois eu disse, não, Deus, agora tá bom, agora eu tenho que fazer a tua obra, agora né? eu tenho que fazer a obra, agora eu tenho que fazer coisas que o Senhor me chamou, porque agora não faz sentido para mim estar trabalhando só para ganhar dinheiro, porque dinheiro eu já tinha antigamente. Eita. Então eu não quero, não é isso mais que eu quero. Só que aí eu fiquei nesses 3 meses. E quando eu botei os pés em São Paulo, eu estava morando em um hotel, que era apartamento dentro de hotel, eu desci para ir para a academia, para perguntar onde era a academia ao pessoal da recepção. Só que eu ainda estava muito destruída por dentro. E aí eu fui na recepção e ouvi um louvor. Eu disse, que louvor é esse? Aí eu perguntei à moça da recepção, moça, isso é um louvor? Ela fez, tem culto aqui todo domingo. Eu disse, sério? Ela, sério? Eu disse, será que eu posso ir? Elas, pode. Aí eu fui. Aí quando eu fui, foi uma benção, porque eu sentei, quando eu sentei, o pastor já apontou para mim, você aí. Eu digo, eita, Jesus. Ai, Deus. E aí o pastor já disse assim, ó, você que chegou aí, que está toda destruída, que está triste, depressiva, e foi falando tudo o que estava acontecendo. Eu digo, como é que ele sabe? Aí ele disse assim, olha, Jesus manda dizer que ele agora começa a te curar de tudo isso. Agora é uma nova vida, uma nova fase. Então me busca. Me busca porque agora é uma nova fase da sua vida. E não se preocupe, porque tudo isso que você está passando aí, ele vai te curar. Agora... Aí foi onde eu relaxei, eu disse, realmente, Senhor, o Senhor está comigo. Porque eu era uma nova convertida, né? E sempre vem as dúvidas. Deus, o Senhor está comigo? Né? Senhor, fala comigo, Senhor. Mas tá, o tempo todo ele está com a gente. Exatamente. Então, foi onde começou a minha vida. Eu tô no Brasil faz né? Um ano? Um ano, né? Faz 1 ano que eu estou no Brasil e 10 meses, precisamente, aqui em São Paulo. E foi onde eu comecei a minha nova vida e hoje o que eu faço é para a honra e glória dele. Não é mais sobre mim, não é mais o que eu quero, mas é assim o que ele quer. Porque eu sei que quando eu colocar o reino dele em primeiro, as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso. Então, por isso que hoje o que eu mais faço é poder ajudar vidas, pessoas. Não é mais sobre vender.
ou Sim. dinheiro.